Antes de mais, boa noite a ambos. Dizer que sim, é com revolta que vemos estas declarações do Primeiro-Ministro. Em primeiro lugar, porque parece uma total desconsideração por uma classe social, uma classe profissional, aliás, que tem sido permanentemente desvalorizada e muitas das vezes mais do que pelas condições materiais, até pela campanha de ódio que é difundida, muitas das vezes por forças de esquerda e de extrema-esquerda, contra os agentes da autoridade, contra as forças de segurança. Mas, acima de tudo, por esvaziar uma ministra da Administração Interna que, no dia anterior, horas antes, tinha anunciado a disponibilidade para voltar a negociar com as forças de segurança, com os sindicatos, talvez até em resposta a este debate agendado pelo Chega, e que depois se vê esvaziada na sua negociação. Bem sabemos que há outras coisas que poderão ser... Ministra? Parece-nos que sim, e em certa medida condicionou, volto a dizer certamente que há outras coisas a serem negociadas, condições materiais para esquadras, meios de trabalho, de operação, mas aquilo que era fundamental e que motivou tudo isto, que foi a necessidade de equiparar uma injustiça que foi promovida pelo Partido Socialista no governo anterior, ao criar um subsídio, ao majorar, no fundo, o subsídio de risco para a Polícia Judiciária, e, portanto, ficou completamente esvaziada a possibilidade de equiparação, e isto é lamentável porque não corresponde àquilo que foi prometido em campanha eleitoral também por Luís Montenegro, que dizia que em 60 dias ia resolver esta temática. Concluir, por favor. E, acima de tudo, deixa esta força uma vez mais esquecida e, acima de tudo, a sentir-se sem representação, pelo menos no governo. Esperemos que o Chega faça esse trabalho já amanhã. Tenho só que começar por responder à questão da instrumentalização, para dizer que o Chega não chegou ao debate das forças de segurança hoje, 2024. Já em 2019, na altura de fundação e até de eleição de André Ventura como deputado único, ficou muito conhecido naquela grande manifestação do Movimento Zero, em que foi carregado em ombros, porque de facto houve um compromisso desde o início de valorizar esta classe profissional e de reconhecer que quem zela pela segurança dos cidadãos deve estar na prioridade da agenda política nacional. E, mas portanto, convidar ao os contrário do polícias PS, a que agora é que estarem acordou... no Parlamento não é também a fazer uma tentativa de também instrumentalização? Não é uma tentativa de instrumentalização. Aliás, estas são forças que estão, infelizmente, limitadas nos seus direitos cívicos. Sabemos que não podem ter o mesmo grau de liberdade que outros, bem sabemos porquê, a Constituição assim determina e a nossa lei, mas ainda assim aquilo que é importante perceber é que a negociação sindical não funcionou, a mobilização de massas nas ruas não funcionou. E então, agora que um partido político está também a usar os poderes parlamentares que tem para convocar este tema, é importante que os homens e mulheres que dão rosto à necessidade destas propostas ali estejam também para fazer pressão política sobre quem vai decidir e quem vai votar estas matérias, que pelo menos ali, na hora da verdade, quem tiver coragem de chumbar estas propostas, que olhe olhos nos olhos destes homens e mulheres e que lhes diga que, pelos vistos, ainda não estão na prioridade política, ainda não são dignos o suficiente de se avançar neste sentido, porque continuamos a avançar noutros. Então, é importante, pelo menos, que isto fique claro. Pedro Anastácio. Bom, era mais que natural que a Procuradora-Geral da República fosse convidada a prestar declarações na Assembleia da República, até porque está em fim de mandato e porque irá publicar, de facto, o relatório de atividades em relação ao ano que passou. Aquilo que nos preocupa particularmente é o contexto em que a Procuradora-Geral da República é chamada e não podemos ignorar que foi depois de algumas notícias terem dado conta de escutas que foram vazadas, que envolviam o ex-primeiro-ministro e um antigo ministro e, portanto, parece-nos que sim, há uma pressão política sobre o Ministério Público tentando condicionar aquilo que é a sua atuação e, uma vez mais, como disse a semana passada, Lucília Gago foi nomeada em 2018 por António Costa, aliás, por Marcelo Rebelo de Sousa, mas por indicação do governo de António Costa, e durante 5 anos ninguém ouviu falar de Lucília Gago. De repente, quando se desencadeia a Operação Influencer, que motivou que António Costa se demitisse, demitiu-se porque quis, e isto é sempre importante relembrar, não foi a Procuradora-Geral da República que empurrou alguém para fora, foi António Costa que deu este passo, de repente surgiram várias críticas, como se existissem quase pessoas que são intocáveis, e nós temos que dizer que não, ninguém é intocável nesta República, como André Ventura diz, não há vacas sagradas, e, portanto, a justiça é independente do poder político e não podemos passar uma ideia contrária. E, portanto, fazer cronologicamente nesta ordem parece que há um condicionamento e parece que há um desejo de debater estes casos e casinhos. E isto não dignifica nem a justiça, nem o poder político. Pedro faz parte do escrutínio, mas também faz parte de garantir que a justiça tem meios e condições para atuar sem se sentir pressionada. Meios, verdade, viu na Madeira a quantidade de gente a ir num avião, é que, viu nas buscas ao PSD, essa conversa sempre para desculpar a ação do Ministério Público. Ao lado de qualquer tipo de ação, porque, repare, como há independência, o Chega não está particularmente feliz, o Chega não está particularmente contente a autonomia, com escutas. A justiça é feita pelos tribunais, o Ministério Público é uma estrutura não judicial. Se eu puder responder, que é para não ser acusada de misoginia aqui, aquilo que era importante clarificar é que nós temos magistrados, temos membros do Ministério Público que dizem que se sentem pressionados, que dizem que se sentem condicionados na sua atuação. E isto é que não pode acontecer, porque de facto a justiça não é célere para o cidadão comum. Há membros que dizem isso? Há membros que sim. Há pouco tempo li um artigo de um sindicato, não sei dizer
dizer o nome do sindicato, mas é possível procurar na internet, um sindicato de magistrados do Ministério Público que dizem que se sentem condicionados pelo poder político e que elencavam porque é que a atuação do Ministério Público, no caso da Operação Influencer, foi natural. Houve uma suspeita de atividade criminosa e, portanto, quando há uma suspeita de uma ação criminosa, tem que se abrir um inquérito e foi o que foi feito. E, portanto, que ainda não teve desenvolvimento. Ainda não teve governo desenvolvimentos, democraticamente eleito, com uma maioria absoluta, com uma suspeição que foi lançada, que mas levou à queda, aliás, não do levou Governo da República. Não levou a queda Desculpe, nenhuma. era incompatível o tipo de suspeição que foi lançada com o cargo de Primeiro-Ministro. Por isso, na altura, as consequências, isto não estamos a falar de um caso e de um casinho. Estamos a falar de um governo democraticamente. Deixe de lançar suspeições sobre as pessoas. Fica-lhe mal, é feio, fica mal. É o que os portugueses veem lá em casa. António Costa demitiu-se. Eu sei que convive bem com a violação dos direitos das pessoas. Não, de todo. E eu chego sempre a isso. Não tenho particular prazer em saber que há pessoas que vão ser escutadas durante 4 ou 5 anos. Agora, vivemos num país esquizofrénico. Não tem pensamento sobre isso. O que me tem pensamento, é que houve escutas que disseram que um primeiro-ministro demitiu a CEO da TAP, não por qualquer outro tipo de questão legal, mas apenas porque não dava jeito politicamente que ela lá se mantivesse. E ninguém está a discutir isto. Portanto, nós somos um país que prefere sempre discutir a agulha no palheiro em vez de perceber que afinal... Vou dar 30 segundos ao Pedro Anastácio.